Bom dia, gente. Graça e paz, amém? Misericórdia, que voz grossa é essa? Você está bem, meu irmão? Muito bom te ver nessa manhã. E podemos dar continuidade ao estudo da palavra, amém? A escola dominical é uma excelente oportunidade para nós estudarmos a palavra de Deus. E eu creio que cada vez mais pessoas vão atender a esse chamado de ouvir a palavra, o ensino da palavra de Deus e serem edificados por aquilo que Deus tem para compartilhar conosco. Amém? Você está empolgado por essa manhã? Queria saudar os irmãos que estão conectados conosco online. Liga aí o teu coração com a gente, né? Não só a tua tela, mas fica ligado com tudo o que Deus tem para transmitir para você nessa manhã. Amém? Então, antes de mais nada, eu queria que você curvasse a sua cabeça, nós vamos orar e em seguida nós vamos falar um pouco hoje sobre como estudar a Bíblia. Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra que o Senhor enviou para nos libertar, para nos salvar, para tornar a nossa vida, Pai, mais leve. Porque a tua palavra diz que o fardo de Jesus é leve e suave. E nós nos apoiamos sobre esse fardo, sobre a leveza que há na graça de Deus, que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Pai, porque somos salvos por essa graça. E temos uma rica oportunidade hoje, Pai, de aprender mais da tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Você pode olhar para alguém aí perto de você e diga assim: meu irmão, fica pronto. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em primeiro lugar, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Se você está nos acompanhando aí online, abre aí a sua Bíblia também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. A Bíblia vai dizer: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concebida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em nós. Só até aí. Veja que interessante, quando a palavra de Deus, o apóstolo que escreveu essa carta, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que ele dava graças a Deus por tudo, né? E pela palavra que foi concedida a ele. E por todo o conhecimento. Sabe, é possível perceber que o apóstolo Paulo, ele entronizava, ele dava importância à palavra de Deus, a importância que ela merece receber. E na nossa vida cristã, nós precisamos dar à palavra de Deus a sua devida importância também. A palavra, meu irmão, ela é, como a palavra própria declara, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando eu ouço essa declaração, eu começo a pensar em um automóvel. Farol baixo, lâmpada para os pés. Farol alto, luz para o caminho. Porque nós precisamos ter clareza no nosso caminho, para não tropeçar, para não acontecer um acidente. Você concorda? Precisamos ter clareza no nosso caminho. Por quê? Porque, meu irmão, eu vou te dizer, ninguém tropeça em montanha. As pessoas tropeçam nas pequenas pedras no meio do caminho. Nas coisas pequenas, que às vezes nós não damos importância ou relevância. Mas sabe, a palavra de Deus, ela dá importância sim, a todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos nos cuidar, agindo dessa forma, conhecendo a palavra, em todo o conhecimento, como declarou o apóstolo Paulo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Nós precisamos nos apoiar nesse conhecimento e andar segundo a palavra de Deus. Você concorda comigo? A palavra de Deus, ela vai iluminar o nosso caminho, ela vai ser lâmpada para os nossos pés, quando nós colocarmos ela na nossa vida como o fator importante, como um fator primordial. A palavra, ela é tão importante quanto Deus, porque Deus e a sua palavra são um só. Amém? Então, como nós vamos conhecer a Deus? Quando nós conhecemos a sua palavra, e Ele deixou a sua palavra escrita para nós. Amém?
E existem formas de nós estudarmos a palavra de Deus, existem métodos, e eu vou compartilhar com você algumas formas, alguns métodos que eu mesmo utilizo, mas você também pode utilizar outros métodos e outras formas. Eu não vou conseguir falar nessa manhã sobre todos os existentes, mas eu vou falar para você sobre alguns que nós podemos aplicar na nossa vida. Amém? Para começar, eu queria falar para você sobre a importância de nós observarmos, analisarmos cada texto. Quando você ler a palavra de Deus, você precisa entender que existem palavras, existem termos que foram colocados ali, que têm os seus significados e que precisam ser bem interpretados para que eles não saiam do seu contexto. Vamos dar um exemplo? Quando você pensa na palavra tronco, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Quem poderia me ajudar? Uma árvore, o tronco de uma árvore. Mas a palavra tronco, ela também pode ser usada para o corpo humano, sim ou não? Pode. Como eu vou saber que a palavra tronco, ela está sendo usada para o corpo humano ou para especificar uma árvore? Pelo contexto. Analisando o contexto. Então, essa palavra tronco, ela se torna um termo. Porque ela pode ser aplicada de várias formas, mas ela só vai ser bem aplicada se eu considerar todo o contexto ao qual ela está aplicada. Outro exemplo, vamos falar sobre a palavra manga. Quando você pensa sobre a palavra manga, qual é a imagem que vem sobre a sua cabeça? Na sua cabeça. Uma fruta, uma manga bem saborosa. Pastor, chega agora, né? Uma manga rosa, né, pastor? Aquela bem suculenta. Uma manga espada. Fica aquele fiozinho lá no dente. A pessoa chupa a manga, chega e escorre assim, ó, no braço. Eita, benção. Não é verdade? Mas existe também a figura da manga da camisa, da roupa. Sim ou não? Então nós precisamos entender que existem termos na Bíblia que eles vão ser melhor interpretados e melhor aplicados se nós entendermos o contexto ao qual ele está inserido. Amém? Nós precisamos entender que existem esses termos e existem palavras que elas vão ter mais de um significado. Se você, por exemplo, é um estudioso da palavra e você gosta de usar dicionários bíblicos, você vai ver que quando você abre uma palavra lá num dicionário bíblico, vai ter vários significados. Mas nem todos os significados eles podem ser aplicados em um mesmo contexto. Sim ou não? Porque isso poderia mudar o sentido da sentença, o sentido da frase. A coisa poderia tomar um outro rumo, no qual a Bíblia não está dizendo aquilo com clareza. Amém? E aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Ok? Então esse é um primeiro ponto que nós precisamos analisar, as palavras, os termos que estão sendo utilizados naquele texto. Uma outra coisa importante que nós precisamos analisar é sobre a estrutura do texto e a ênfase do contexto. Como assim? Por exemplo, quando você lê o livro de Romanos na Bíblia, na sua maioria, o tema central do livro de Romanos é a justiça de Deus. Então, quando você vai ler o livro de Romanos com essa mentalidade de que aquilo que foi escrito ali tem uma conotação de justiça de Deus, você vai começar a interpretar aquele texto de uma forma mais específica, de uma forma mais clara, de uma forma mais coesa. Amém? Semelhante modo, por exemplo, nós podemos ver o livro do Evangelho de Mateus. O livro do Evangelho de Mateus, ele vai exaltar Jesus como rei. E é por isso que ele começa falando sobre a genealogia de Cristo. Ele vem explicando de onde Jesus veio, qual é a genealogia dele. Por quê? Porque naquela época era importante para aquele povo saber essas informações. De onde vem esse rei? De qual linhagem ele é? De onde vem esse trono dele? Então o Evangelho de Mateus começa dando a genealogia de Cristo. Entende? Então todo o livro de Mateus ele vai trazer essas figuras de Jesus como rei, Jesus como Senhor. E quando nós entendemos essas estruturas, essas ênfases que um texto pode dar a determinadas situações, ou um livro específico, ou então um contexto, um capítulo todo, ele pode dar determinadas ênfases em determinados pontos. Nós vamos ver mais alguns exemplos aqui à frente. Por exemplo, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, qual é a primeira coisa que as pessoas dizem?
É o capítulo do amor. Então abra aí comigo 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 1. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possa ter o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda não tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Só até aí. Veja só, se você continuar lendo esse texto aqui, você vai ver que várias vezes ele vai repetir essa palavra amor. Só nesses 4 versículos iniciais, por 4 vezes, ou até quase 5 aqui, você vai perceber que ele repetiu a palavra amor. Então ele está dando ênfase à palavra amor aqui. Ele está trazendo essa repetição para nos chamar a atenção. A Bíblia ela é repleta dessas repetições. De coisas que Deus quer nos chamar a atenção para o texto. De coisas que Deus quer fazer com que a gente dê crédito ao que está sendo dito aqui. Você está entendendo? Então é importante que a gente possa analisar, né, qual o sentido desse texto, o que é que esse texto está trazendo, qual é a palavra, qual é a ênfase que o texto está tentando mostrar para mim. Amém? A partir daí, você vai perceber que existem essas repetições, né? Existem também relações entre ideias. Como assim? Vamos ler Mateus capítulo 25, 21 agora. Mateus 25, 21. Nós vimos há pouco que existem ênfases na estrutura do texto, repetições, para nos chamar a atenção a determinadas palavras ou a determinados temas. E nós vamos ver agora sobre a relação entre esses textos. Por exemplo, existe uma relação de causa e efeito. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 21. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e muito confiarei às tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Quem sabe do que se trata esse versículo? Esse versículo aqui ele está se tratando do momento do nosso arrebatamento. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor e Ele vai dizer: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, agora você vai ser colocado no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Agora preste atenção comigo. Qual é a relação de causa e efeito aqui? Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito, você está sendo colocado. A Bíblia é cheia dessas relações de causa e efeito. Por exemplo, quando a Bíblia diz: se você fizer isso, você terá aquilo. Vamos ver um exemplo? Abra comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas 7:14. Quantos encontraram? Diga assim: eu sou. Com mais força, meu irmão, diga: eu sou mais que vencedor. Essa é a nossa condição em Cristo, amém? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, isso mesmo. A Bíblia diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se afastar dos seus maus caminhos. Olha a condição foi estabelecida, agora olha a causa, o que vai acontecer. Dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra.
A Bíblia é cheia, meu irmão, dessas promessas de Deus. Se você fizer isso, você vai ter isso. Se você fizer aquilo, eu vou te dar essa outra coisa. Amém? Relações de causas e efeitos, essas relações entre si, que nós precisamos também interpretar quando essas relações se aplicam para o nosso contexto de igreja. Amém? Lembra que a Bíblia foi escrita para 3 povos: judeus, gentios e igreja. Então nós precisamos analisar quando essas promessas cabem à igreja e quando não. Amém? Para que nós não pegamos tudo o que está escrito na Bíblia e interpretamos para o nosso contexto de hoje, quando na realidade aquilo foi escrito para um povo específico em um contexto específico. Está entendendo? Glória a Deus. Outro ponto importante é a respeito das perguntas e respostas que a própria Bíblia traz. Se você ler, por exemplo, em Salmos, capítulo 24, versículo 8, a Bíblia vai dizer: quem é este Rei da Glória? E o próprio versículo responde: o Senhor forte e poderoso. Amém? Então a gente não precisa inventar um Rei da Glória, porque o versículo já está dizendo quem é ele. Amém? Se eu acompanhar o contexto, se eu acompanhar aquilo que está sendo escrito, eu não vou me perder nas entrelinhas. Amém? O irmão Rega, ele foi conhecido como um grande profeta, mestre na palavra, mas também, meu irmão, ele era um grande estudioso. E ele sempre falava que um texto fora de contexto vira pretexto. Quando nós retiramos um texto de um contexto da Bíblia, quando nós pegamos apenas um versículo e queremos analisar e dar a nossa própria interpretação, desconsiderando o que vem antes e o que vem depois, nós estamos tirando aquele versículo do seu contexto. Amém? E existem vários versículos na Bíblia para nós podermos aplicar os exemplos que nós precisamos. Nós não precisamos distorcer um que nós achamos mais impactante, mais bonito, para que nós possamos aplicar ele da forma como nos convém. Amém? A Bíblia não pode ser interpretada da forma como nos convém. A Bíblia, ela mesma, se interpreta. Quem está entendendo? Porque, meu irmão, se uma pessoa ela começar a interpretar a Bíblia como lhe convém, o que vai acontecer? Falsas doutrinas, engano. A palavra não vai ser vivida na sua plenitude. Você vai ver logo mais à frente que o propósito de nós estudarmos a Bíblia é para quê? Para aplicarmos na nossa vida. Então, como eu vou aplicar uma coisa na minha vida se eu estiver interpretando ela de uma forma errada? Se eu estiver estudando ela de uma forma equivocada? Quem está entendendo? É importante, meu irmão, que nós possamos entender aquilo que a Bíblia está dizendo. E não há tanto mistério assim. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia e quando você lê você não entende muita coisa, a Bíblia, a própria palavra, ela nos diz que nós temos um ajudador que é fiel, o Espírito Santo. E ele pode, meu irmão, te esclarecer, ele pode te ajudar. Então, se você está lendo a palavra e você não tem clareza sobre aquilo, ore ao Senhor, ore em línguas, fica sensível ao Espírito. Amém? Analisa o texto, o Espírito Santo, ele pode te ensinar coisas. Ele quer te ensinar coisas a partir da sua leitura, da sua meditação, do seu devocional. E possivelmente, meu irmão, para algumas pessoas aqui, esse é um convite de Deus, para que você seja estimulado a estudar a palavra também. Porque ler a Bíblia não é só no culto do domingo. Ler a Bíblia não é só quando eu venho à igreja, meu irmão. Nós podemos e devemos ter uma prática de ter contato com a palavra de Deus na nossa casa. Amém? Estudar a palavra de Deus, meu irmão, não é só na escola bíblica Rema Brasil. Aleluia! Acabou o Rema e não vai estudar mais. Já conheceu tudo que tinha para conhecer. Todo o conhecimento que você precisa já está disponível. De uma vez só. Não, meu irmão, o Rema é uma base. O Rema vai te dar um suporte, vai estabelecer uma base para que você possa seguir um caminho. Mas não precisamos parar por aí, na verdade não devemos. Precisamos nos manter alimentando, manter essa chama acesa.
Por quê? Porque do contrário, meu irmão, nós vamos acabar esfriando na fé. E é por isso que muitas pessoas passam pelas nossas escolas e daqui a algum tempo elas estão frias naquilo que Deus os chamou para fazer, porque não manteram a sua chama acesa. Amém? Diga assim: eu vou manter a chama acesa. Aleluia. Mantenha, meu irmão, o fervor. Mantenha essa chama acesa. Lembre-se daquele desejo que você tinha quando você se encontrou com o Senhor pela primeira vez. Lembre-se de tudo o quanto você começou a desejar naquele momento de conhecer mais de Deus, anseiando por mais de Deus. Lembre-se disso. Retorne a isso. Amém? Vamos dar sequência? Quando nós consideramos, meu irmão, essas etapas, nós vamos identificar com mais clareza para quem ou sobre quem o texto foi escrito. O que aquele texto está dizendo. Onde ele foi escrito e por que ele foi escrito. Você já leu a Bíblia e alguma vez você se questionou sobre isso? Sobre quem esse texto está falando? Quando nós lemos, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 12, existe uma figura de um dragão. E você já se perguntou, sobre quem a Bíblia está falando nesse momento? O dragão é Satanás, amém? É o diabo. Mas nós precisamos entender as entrelinhas, aquilo que a Bíblia está dizendo. O porquê ele foi colocado nesse texto com essa figura. Para quem esse texto foi escrito? Quando? Em qual contexto cultural? E aí vai ficar mais fácil, meu irmão, a gente começar a interpretar a Bíblia como ela precisa ser interpretada. Amém? Analisando esses pontos, observando esses pontos que nós acabamos de falar, vai ser muito mais fácil para nós chegarmos a uma interpretação correta da palavra de Deus. Vamos agora ler 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 13. Aleluia. Eu falei um pouco agora sobre como observar, citei alguns pontos. E agora nós vamos falar sobre interpretação da Bíblia. Em 1 Coríntios 2,13, vamos ler a partir do 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano ou pela sabedoria humana, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, ou comparando coisas espirituais com espirituais. Veja só. Uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer quando nós vamos interpretar a palavra de Deus é que nós precisamos saber que o Espírito Santo, ele nos capacita a interpretar a palavra. Ele nos deu essa capacidade. Ele nos deu esse poder. Amém? Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, quando nós vamos interpretar a palavra, nós não podemos dizer, eu não tenho capacidade para isso. Você tem capacidade. O Espírito Santo é essa capacidade em você. É a unção necessária para isso, o dom necessário para isso, é o Espírito Santo em você. Amém? Vou abrir um parêntese. Não é necessário, irmãos, ser chamado para os 5 dons ministeriais para poder interpretar a palavra de Deus. Eu sou do Ministério de Socorros, eu não sei como fazer isso, ou eu não preciso fazer isso. Na verdade, todos nós precisamos interpretar a palavra. Por quê? Porque uma vez que nós estamos interpretando a palavra de Deus, nós vamos poder aplicá-la na nossa vida com clareza. Amém? Quem deve aplicar a palavra na sua vida não é só quem é chamado aos 5 dons.
Não é o pastor apenas que tem que ter uma vida santa. Não é o mestre, o apóstolo, o evangelista, o profeta. Somos todos nós. Amém? Todos nós precisamos interpretar, compreender a palavra de Deus como ela é. E o apóstolo Paulo, ele fala, não nos apoiamos em sabedoria humana, mas nos apoiamos no poder de Deus. Sabe, muitas coisas estão sendo pregadas aí afora, e eu quero te alertar sobre isso. Existem muitas pregações na internet também, que têm exaltado mais o homem do que a Deus. E eu vou te dizer, meu irmão, cuidado com isso, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com os seus pregadores prediletos. Saiba interpretar aquilo que você escuta também. Porque muitas pessoas hoje, elas estão colocando o homem como um ser autossuficiente, que não precisa de Deus. Que se você fizer a fórmula A, B e C, você vai resolver os problemas da sua vida. E coloca Deus lá no cantinho. Ei, Deus é a nossa fonte. Deus é a coisa mais importante na minha e na sua vida. Deus é um motivo de solução e salvação para qualquer homem nessa terra. E eu não estou ignorando nenhum método humano. Não estou ignorando nada que a medicina possa fazer para ajudar. Mas, ei, nós como crentes, nós como servos de Deus, como filhos de Deus, precisamos dar à palavra o lugar que ela merece. Recorrer à palavra de Deus em primeiro lugar deve ser a atitude de qualquer cristão. E não buscar métodos, formas para pegar um atalho. Nós não estamos aqui para pegar atalho, meu irmão. Ninguém vai pegar atalho para entrar no céu. Amém? Então cuidado, meu irmão, com o que você escuta. Cuidado com essas fórmulas de que se você fizer isso, isso e isso, e não envolve Deus. Onde está Deus nessas pregações? Amém? Deus precisa ser o centro, meu irmão. Deus precisa ser o centro da nossa vida, da nossa mensagem, da nossa conduta. Aleluia! Nós precisamos considerar, meu irmão, que Deus é o ser mais importante da nossa vida. Afinal, Ele é o nosso Criador. Ele nos criou nessa terra. Você acha que o seu celular é mais importante que você? Não, porque ele é um objeto criado que você pode usar. Então, como nós, como criaturas criadas por Deus, podemos achar que nós somos mais importantes do que Ele? Amém? Fechei o parênteses. Veja só, a Bíblia ela está cheia de referências cruzadas. Como assim? Um texto que vai falar sobre um outro texto. Um texto que está ligado com um outro texto. A Bíblia se interpreta por si mesma. A Bíblia se completa. Não pense, meu irmão, e não deixe ninguém dizer para você que a Bíblia é um livro desconexo, que a Bíblia é um livro contraditório. Não deixe que alguém tente entrar com mentiras como essa na sua vida. A Bíblia não é contraditória, meu irmão, mas ela precisa ser interpretada corretamente. Amém? Não permita que alguém tente enganar você com essas falsas doutrinas, com essas palavras que as pessoas estão dizendo aí fora. Ah, a Bíblia precisa ser reformulada. Quem precisa ser reformulado somos nós. Aleluia. Como o apóstolo Guto costuma dizer, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? Então vamos ler comigo, por favor, Salmos capítulo 16. Aleluia. Salmo 16, versículo 9 e 10. Se você está em casa e está nos acompanhando, abre aí a sua Bíblia também. Fica conectado, não perde essa oportunidade. Amém? A palavra de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Não deixe que falsas doutrinas entrem na sua casa. Não deixe que o diabo bagunce aquilo que está no centro, que é a palavra de Deus. Amém? Fica conectado com a gente.
Salmos 16, versículo 9. Essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo. Exulto de prazer. E assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra corrupção. Abre agora comigo Atos 13, 35. Atos 13. Vamos ler 34 e 35. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, para que o seu corpo jamais experimentasse a decomposição, foi declarado desta forma: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi, porquanto em outro salmo está explícito: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Que salmo esse Paulo está citando aqui no capítulo 13 de Atos? Está citando o Salmo 16 que nós acabamos de ler. Amém? A Bíblia é cheia dessas referências cruzadas. Umas mais explícitas e outras nem tanto. Mas ela está cheia de referências, de textos do Velho Testamento que estão ligados, vão estar ligados com o Novo Testamento. No Novo Testamento, alguns textos, algumas coisas que Paulo escreveu a Colossenses, que Paulo escreveu aos Efésios, ele também escreveu lá em Coríntios, ele também escreveu lá em Filipenses. Ele vai citando essas coisas, ele vai fazendo relação entre elas. Tem coisas específicas do contexto daquela cultura, daquele local, como por exemplo no capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios, você vai ver Paulo condenando aqueles irmãos por eles vivendo uma vida carnal. Mesmo que a igreja havia muitos dons no meio delas, as pessoas estavam vivendo de forma carnal. E isso é específico da carta de 1 Coríntios. É tanto que, eu não sei se você vai lembrar dessa passagem, ele diz: por isso eu não vos louvo, porque vocês estão vivendo de uma forma carnal. Entende? Então vai haver várias referências como essa na Bíblia, referências cruzadas. Textos que são semelhantes a outros textos, ou que foram citados por alguém em uma outra ocasião. Você está entendendo? Isso é importante para a interpretação, por quê? Porque é uma forma, meu irmão, de nós analisarmos como aquele autor está se referindo àquele determinado contexto ou àquela determinada pessoa. Às vezes a palavra que Paulo usou lá em Colossenses para definir determinada coisa, ela vai ser encontrada lá em Filipenses também para definir a mesma coisa ou até outra coisa diferente. E como eu vou saber? Lembra da história do tronco, da manga? Contexto. Eu preciso avaliar o contexto. Eu preciso ler o que veio antes, o que veio depois, para que eu não tire do contexto aquilo que a Bíblia está dizendo. Amém? Outro ponto importante é a cultura da época. Existem pontos da cultura ou da dispensação que eram permitidos ou eram liberados ou estavam acontecendo naquele determinado povo que talvez hoje não vão acontecer mais. Por exemplo, você vê lá no Velho Testamento que, segundo aquela dispensação, haviam sacrifícios de animais para cobrir o pecado dos homens. Hoje, no Novo Testamento, não se faz mais isso. Nós não sacrificamos animais, não há aqui um lugar onde a gente derrama o sangue de ninguém, porque um sangue já foi derramado no nosso lugar. Amém? Então, para aquela cultura, para aquela dispensação, para aquele momento, essa prática era ok, era válida. Mas para nós hoje não. A Bíblia também vai ter esses pontos específicos. E nós precisamos considerá-los, nós precisamos atentar para eles. Uma outra coisa importante é sobre consulta. Leia bons livros, bons comentários da Bíblia. Existem comentários hoje disponíveis na internet. Comentários sobre versículos, comentários sobre a Bíblia completa. Amém? Frequente a nossa livraria. Oh, glória a Deus! Existem excelentes livros, excelentes descontos aqui para você adquirir um bom livro e você ser recheado de conhecimento, coisas que vão trazer complemento para a sua vida. Eu costumo dizer, se você está com um problema na família,
Leia livros sobre família. Quando você está com dor de cabeça, você vai tomar um remédio para outra coisa? Não, você vai tomar um remédio específico para dor de cabeça. Então, se está com problema na família, leia livro de família, escute ministração de família. Está com problema para crer, para exercitar a sua fé, leia ministração, ouça ministrações sobre fé, leia livros da fé. Isso vai te ajudar, isso vai te levantar, meu irmão. Amém? Procure versículos sobre aquilo, confesse esse versículo na sua vida. Declare esses versículos na sua vida. Amém? Isso vai te ajudar, meu irmão, a se manter fervoroso, animado, estudando a palavra. Amém? Tenha bons complementos, não leia qualquer coisa. Precisamos ter livros alinhados com a palavra de Deus. E em nossa livraria aqui está repleta deles. Amém? Aleluia! E a partir daí, meu irmão, vai ser mais fácil nós partirmos para a prática da aplicação da palavra na nossa vida. Falamos sobre observar a palavra, entender a palavra no seu texto, no seu contexto. Falamos sobre diversos pontos aqui, sobre como interpretar a Bíblia. Mas ele não para por aí. Amém? A gente não deve estudar a Bíblia só quando vai dar uma palavra para alguém, quando vai pregar. Tem que estudar, meu irmão, interpretar a Bíblia para viver. Amém? A aplicação, ela é um fator chave. Porque se eu me encher apenas de conhecimento e não aplicar na minha vida, vai passar ano, vai sair ano, e a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. E talvez, fazendo uma autoanálise agora de você mesmo, talvez você possa pensar, rapaz, faz tanto tempo que eu estou aqui na igreja, faz tanto tempo que eu espero tais coisas, tais promessas de Deus. E talvez seja o tempo de você começar a aplicar mais, com mais intensidade a palavra na sua vida. Do conhecimento que você já recebeu. Nós não estamos vindo à igreja à toa. Nós estamos sendo cheios de conhecimento para colocar em prática na nossa vida. Amém? Então, quando você colocar a palavra em prática na sua vida, você deve se perguntar, como essa verdade revelada afeta o meu relacionamento com Deus? Aquilo que você estudou, aquilo que você interpretou, aquilo que você analisou lá, isso afeta de alguma forma o seu relacionamento com Deus? Sim ou não? É uma pergunta importante que você pode fazer. Uma outra pergunta que você pode fazer é: como essa verdade afeta os meus futuros relacionamentos ou os relacionamentos que eu tenho hoje com outras pessoas? O evangelho não é só para a gente. Amém? Existem diversos textos na Bíblia que nos exortam a praticar a palavra por causa das outras pessoas. No Novo Testamento, por exemplo, você vai encontrar mais de 60 citações da Bíblia a respeito do termo uns aos outros. Orai uns pelos outros, ajudai uns aos outros, levantai uns aos outros, exortai uns aos outros. Mais de 60 vezes no Novo Testamento você vai encontrar essa expressão. Então a Bíblia não é para viver só para mim. Amém? Existem textos que eu vou aplicar que vai ajudar a vida de outras pessoas, que vai ser diretamente relacionada a relacionamentos. Ou direcionada a relacionamentos. Quem entendeu? Como essa verdade me afeta na minha reação contra o inimigo, contra Satanás? Nós sabemos que nós temos autoridade no nome de Jesus, amém? Se você fez o rema, você teve a autoridade do crente, você vai saber lá que no nome de Jesus, nós temos autoridade para desfazer todas as obras do diabo. Por que é importante saber dessa verdade? Porque do contrário, uma pessoa sem essa verdade, ela vai viver uma vida oprimida pelo diabo. E nós, eu e você, estamos aqui nessa terra, conhecedores dessa verdade, para fazer o quê, meu irmão? Libertar essas pessoas. Amém? Não é só para saber, meu irmão, o que a Bíblia faz. É para nós colocarmos em prática mesmo. É para nós ajudarmos as outras pessoas. É para ajudar alguém a ir para o céu. Aleluia. Você já parou para pensar, meu irmão, que tem pessoas que vai chegar lá no céu, naquele dia com o Senhor. Pessoas aqui do bairro do Tambor, dos bairros vizinhos. E ela vai dar um tapinha assim nas suas costas e vai dizer: ei, muito obrigado. Porque você pregou a palavra, porque você não desistiu. Porque você foi fiel. E por sua causa eu estou aqui hoje. Você foi um canal de Deus na minha vida.
Amém? Por mais lúdico que isso possa parecer, mas você é uma ponte, um caminho. Você é Jesus nessa terra para pessoas. Pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Pessoas vão se converter porque você se dispôs a sair do seu lugar. Mas eu vou também te dizer uma coisa. Se você não sair e você não quiser fazer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. A obra de Deus não vai parar, não. Amém? Mas eu prefiro ser um cooperador de Deus nessa terra. Eu ouvi uma voz, ou melhor, uma frase de um grande homem de Deus, que ele dizia assim: se Deus está fazendo algo grande nessa terra, eu não quero ficar de fora. Amém? Não fique de fora, meu irmão. Tem algo grande para você fazer nessa terra. Tem algo poderoso para você fazer. Amém? Tem algo que vai ser só você e Deus. Tem coisas que eu não vou poder fazer, que o pastor não vai poder fazer, o seu amigo não vai poder fazer. É você que vai estar lá, meu irmão, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia. Você vai impor as mãos e os enfermos vão ser curados. Os endemoniados vão ser libertos. Salvação vai chegar na vida de pessoas. Batismo com o Espírito Santo vai fluir. Porque você decidiu dar uma resposta a tudo que você está aprendendo da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E por fim, como essas verdades afetam as minhas emoções? Sobre o autocontrole, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu posso autoanalisar de mim mesmo. Se eu era uma pessoa temperamental, se eu era uma pessoa muito emotiva, se eu era uma pessoa que quando alguém pisava assim no meu calo, devagarzinho eu já respondia com braveza. De que forma a palavra está operando na minha vida? De que forma essa palavra está sendo aplicada na minha vida? Será que eu conheço sobre fruto do Espírito? Será que eu conheço sobre longanimidade? Será que eu conheço sobre dominar a minha carne? Tudo isso e muito mais, meu irmão, está reservado para nós quando nós nos deleitarmos no estudo da palavra de Deus. Amém? Você está grato por essa manhã? Deus tem muito mais para mim e para você, meu irmão. Deus tem muito mais para manifestar na nossa vida, de vivência com a palavra, de estudar a palavra de Deus, sabe? Não parou por aqui, vai ter mais, tem um nível novo, tem uma manifestação nova, tem pessoas esperando para ouvir aquilo que está alcançando e transformando a minha e a sua vida. Talvez você já possa olhar para você mesmo, fazer uma autoanálise e dizer para pessoas: ei, eu era assim, eu já fui assim, mas hoje eu sou um novo homem. Hoje eu sou uma nova mulher. Aleluia. Porque a palavra me transformou. Porque a palavra me libertou dos meus vícios. Porque a palavra me libertou dos meus medos. Ei, eu não conseguia conviver com isso, mas hoje eu sou livre pela palavra, meu irmão. Aleluia. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus, meu irmão. Você pode ficar de pé, eu gostaria de orar por você. Se você está aí na sua casa, fica também conectado com essa oração que nós vamos fazer agora, amém? Se você estiver com a sua família também, segura aí na mão das pessoas que estão com você na sua casa, ora junto com eles. Ô Pai, graças nós te damos nessa manhã, Senhor, muito obrigado, porque você enviou a sua palavra, Pai, para nos libertar. Você enviou Jesus para trazer uma vida nova para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque essa vida nova não vai ficar só aqui, mas ela vai impactar a vida de outros lá fora. O testemunho de transformação, o testemunho de uma vida transformada, de uma conduta nova, Pai, vai impactar a vida de pessoas lá fora, vai impactar a vida das nossas famílias. Aqueles que estão ao nosso derredor vão perceber a mudança, vão perceber, Senhor, que não é só conhecimento, há uma prática da palavra, há temor no nosso coração, para obedecer a Deus, para ouvir a sua voz. Oh Pai, muito obrigado nessa manhã pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra hoje. Eu te agradeço porque haverão frutos poderosos, Pai. Pessoas vão ser estimuladas, Pai, mais e mais a estudar a palavra, a se encher da palavra e praticar a palavra nas suas vidas, Pai. Eu oro para as pessoas que estão em casa nesse momento, Senhor, que essa unção e essa graça se revele sobre eles agora no nome de Jesus. Sejam livres dos seus vícios, sejam livres daquilo que o diabo tem colocado como jugo sobre sua vida.
O fardo de Jesus é leve e suave. O fardo de Jesus é leve e suave. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Há alguém no nosso meio que nunca recebeu Jesus e gostaria de fazer essa oração hoje, de receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não tem uma vida na prática dessa palavra, mas gostaria de, a partir de hoje, começar a conhecer mais intimamente o Senhor. Se você está aqui nessa condição, levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Todos são crentes, todos são cheios do Espírito Santo. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade, que está precisando de oração por cura? Todos sarados? Glória a Deus. Então, meu irmão, gostaria de incentivar você, a você convidar outras pessoas para as nossas manhãs de escola dominical. Amém? Está ficando cada vez melhor esse lugar. Pessoas vão encher esse lugar aqui, meu irmão. Olha essas cadeiras, eu vejo pessoas aqui. Amém? Nossos familiares estão sentados aqui agora, olha só. Seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho, olha ele lá. Eita glória. Convida pessoas, meu irmão. Nós vamos ver manhãs aqui mais poderosas, mais envolvidos com Deus. Amém? De uma unção fresca, de uma unção palpável, não só para o ensino, mas para o mover do Espírito Santo de forma geral. Amém? Porque o Espírito Santo, ele atrai as pessoas. As manifestações de Deus atraem as pessoas. E nós vamos ver isso com mais força no nosso meio. Se prepare para os cultos que as pessoas vão querer ficar aqui, meu irmão, e não vão querer ir para casa quando der meio-dia, 1h da tarde. Eu creio, meu irmão, em um reavivamento. Amém? Eu creio, meu irmão, em algo poderoso se manifestando no nosso meio, trazendo temor, fazendo com que as pessoas fiquem. Não vai ser por causa de qualquer fator externo, mas vai ser por causa da presença. Amém? Então, meu irmão, seja um agente divulgador, convida pessoas para estar aqui, porque muito mais de Deus está reservado para todos nós. Pastor Pedro.